Então, boa tarde a todos e bom dia e bem-vindos a mais uma sessão do Meet the Professor e desta vez com a presença do professor Paulo Carvalho, coordenador do Laboratório de Proteómica Computacional da Fiocruz, Paraná, a quem desde já agradeço. Quero cumprimentar todos os participantes e este evento é uma iniciativa do Departamento de Ciências Médicas e com o apoio do American Corner da Universidade de Aveiro e ainda também da plataforma Pictis, a quem desde já agradeço na organização deste evento. E esta iniciativa tem por objetivo mostrar e realçar o perfil de professores ou pesquisadores de renome e que possam inspirar os mais jovens. Um outro objetivo deste evento é também de fortalecer a parceria entre a Universidade de Aveiro e a Fiocruz. Por isso, darei então a palavra ao Dr. Carlos Rocha. Muito obrigada a todos e bom evento. Muito obrigado, doutora Maria de Lourdes, pela introdução. Boa tarde a todos os colegas em Portugal e na Europa. Bom dia aos colegas no Brasil. Mais uma vez um prazer trabalhar em parceria com a Universidade de Aveiro e com a equipe do American Corner. Agradeço também a participação e a disponibilidade do Dr. Paulo Carvalho para mais uma sessão, organizada também pela plataforma Ciência, Tecnologia, Inovação e Saúde, e agradeço também a presença dos colegas que atuam nesta plataforma, especialmente o Dr. José Cordeiro, da Fiocruz Ceará, que está em Aveiro, no PCI, e o Dr. Davi Rezende, professor também, membro da equipe da plataforma internacional e representante da UA. Então, passados os agradecimentos, eu gostaria de fazer um breve relato sobre o brilhante currículo e a trajetória do Dr. Paulo Carvalho. Eu peço permissão aqui para discorrer de forma resumida sobre a trajetória do Dr. Paulo, uma trajetória muito densa, já muito robusta, apesar do Dr. Paulo Carvalho ainda ser um pesquisador jovem, tem uma trajetória muito forte e consolidada. O Dr. Paulo possui graduação em Engenharia pela PUC do Rio de Janeiro, mestrado em Biologia Celular e Molecular pelo Instituto Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz, também no Rio de Janeiro, doutorado pelo Programa de Engenharia de Sistemas e Computação da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com nota 7, é um programa nota 7, também com período sanduíche no Scripps Research Institute da Califórnia. Paulo Carvalho também é pesquisador de produtividade do CNPq, no Brasil, orientador e membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Biociências e Biotecnologia da Fiocruz Paraná, no Instituto Carlos Chagas. Já orientou diversos alunos de mestrado e doutorado neste programa e em outros programas no Brasil. Possui depósito de 2 patentes, 2 pedidos de patente, mais de 100 artigos publicados, com destaques para revistas Nature, Nature Protocols, na área de bioinformática, e também com distintas premiações, como, por exemplo, o destaque na Google Award for Academic Excellence, menção honrosa no Prêmio CAPES de doutorado em 2012, e também a premiação na categoria patente no Laboratório Fleury, na temática de inteligência artificial voltada ao diagnóstico. O Dr. Paulo Carvalho tem uma trajetória muito destacada também como editor executivo do Journal of Proteomics, especialmente na categoria de computação aplicada à espectrometria de massas, com diversas orientações também, inclusive em nível de pós-doutorado. O Dr. Paulo possui várias cooperações internacionais, dentre elas cooperações também com França, Portugal e Estados Unidos, e também atuou em diversos projetos fomentados pelo CNPq, Fiocruz e com empresas internacionais, inclusive com a Microsoft.
Então, doutor Paulo, muito obrigado mais uma vez por sua disponibilidade e presença. Agradeço a atenção de todos e a participação e gostaria de lhe transmitir a palavra e desejo um bom evento também. Muito obrigado. Carlos, muito obrigado aí pelas palavras. Doutora Maria de Lourdes, muito obrigado. Então, gostaria de começar parabenizando toda a iniciativa PCTIS e esse fortalecimento entre a Fiocruz e a Universidade de Aveiro, os colegas aí de Portugal. Fico muito feliz de ver tudo isso acontecendo. Boa tarde a todos. Tem gente assistindo do Uruguai também, que eu sei. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui, então, para começar a apresentação. Ok. Vocês conseguem ver minha tela? Tá. Então, vou começar aqui, agradeço novamente. Eu sou pesquisador da Fiocruz, do Laboratório de Proteômica Estrutural e Computacional, aqui do Instituto Carlos Chagas, Fiocruz, Paraná. Como esse é um evento internacional, eu só gostaria de colocar esse slidezinho aqui, porque, inclusive, podem ter algumas pessoas que não sabem o que é a Fiocruz. A Fiocruz ela é uma instituição de pesquisa extremamente renomada aqui no Brasil, com a pesquisa principalmente voltada à saúde pública. E ela também produz diversos insumos para a saúde pública, como vacinas, testes e várias outras coisas, e ela está debaixo do Ministério da Saúde. Conforme vocês podem ver aqui no mapa, a Fiocruz ela é uma instituição que está bem espalhada pelo Brasil. E eu me localizo aqui, na Fiocruz Paraná. Aqui está a Fiocruz Rio, onde a sede está aqui. Depois aqui tem o estado de São Paulo. E aqui está a Fiocruz, onde eu atuo. Conforme muito bem apontado pela professora Maria de Lourdes, essa apresentação ela é voltada a jovens pesquisadores e estudantes de pós-graduação. Então, eu resolvi dividir a minha palestra em duas etapas. Em vez de eu ficar falando aqui sobre a minha trajetória toda e fazer tipo um mini memorial, eu achei interessante compartilhar 3 passagens da minha carreira onde eu aprendi lições que realmente mudaram o rumo da minha carreira. Então, eu vou focar em 3 episódios e, em seguida, eu vou compartilhar 3 projetos em andamento do laboratório, aqui do nosso laboratório, do qual eu realmente me fascino. Então, vamos começar. A primeira lição que eu aprendi durante a minha carreira, logo no início, é sobre persistência. Conforme o Carlos apontou muito bem aí, que ele leu minha trajetória, na verdade, eu me formei em engenharia. E eu gostaria de ressaltar que os meus pais têm a formação de médico e ambos foram pesquisadores e professores da UFRJ. A minha mãe ainda orienta por lá, pela UFRJ. E a minha vocação sempre foi para ciências exatas. Mas ali na engenharia, eu cursando engenharia, eu sempre queria uma motivação para unir a ponte entre as ciências das exatas e ciências da saúde. E quando eu estava fazendo engenharia, bioinformática, essas palavras assim, ainda não existiam. Então, durante a engenharia, eu fui tentar fazer uma iniciação científica em biologia. Eu não fui aceito. Eu não fui aceito para a iniciação. A professora, na época, mencionou que o tipo de formação que eu estava tendo, né, para participar de um laboratório de biologia era muito diferente, que não ia render, e então, naquele momento, achou melhor dar prioridade para a bolsa, né, para outros alunos, que essas bolsas são extremamente concorridas, né? Então, essa é uma história de persistência. Eu me formei em engenharia, eu fui trabalhar na GE. E por volta aí teve aquele evento catastrófico, né, de 11 de setembro, eu estava trabalhando como engenheiro de turbina de avião. E o mercado de aviação, todos os aviões tiveram que baixar. E a GE entrou num programa de demissão voluntário. E
ou seja, oferecendo dinheiro para você pedir demissão. E era um bom dinheiro na época. A minha mãe, ela estava com um laboratóriozinho de biologia molecular, atendendo no particular. Então, eu cheguei para os meus pais e falei, olha, eu vou sair da GE, eu vou aderir a esse programa de demissão voluntário. E eles falaram, não faça isso, não saia da GE. Eu falei, olha, eu vou sair da GE, mas é por uma boa causa, eu vou fazer mestrado. Ah, legal, você vai fazer mestrado em quê? Engenharia de petróleo? Não, vou fazer mestrado em biologia celular e molecular. Eles, não faça isso, não faça isso, não. Mas foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu estava perseguindo aquele sonho de persistência na minha carreira. Eu saí, eu fui para o laboratório da minha mãe para atender, objetivando atender inicialmente telefone, né? E ali eu comecei a entender um pouco da biologia, da rotina de laboratório, e eu me aproximei da UFRJ, onde eu comecei a aprender o que é uma proteína, o que é DNA, e atrás ali tinha um espectrômetro de massas do local onde eu ficava. Então, aquilo dali me encantou, porque no espectrômetro de massas, bom, eu fui monitor de física 3, eletromagnetismo. Então, aquele equipamento dali me fascinava, porque tudo que eu aprendi em eletromagnetismo se aplicava àquele equipamento. Então, ali que bateu o estalo. Eu vou traçar meu caminho por aqui, por essa área de espectrometria de massas. Eu quero aprender mais sobre isso. E dali começou a minha carreira, né, onde eu apontei para o norte, que eu sigo até hoje. E tem tudo a ver com persistência. Se eu tivesse largado e desacreditado no meu sonho, eu não teria chegado aonde eu cheguei. Então, aqui o dizer, né, que a inovação é uma combinação de curiosidade com persistência. A segunda passagem na minha carreira que eu gostaria de compartilhar com vocês é de acreditar, né, about being bold. E eu passei uma época no Scripps Research Institute, onde eu tive muito contato com um pesquisador extremamente reconhecido na área, aliás, o criador da área do qual eu estudo, o professor John R. Yates, ele que criou a proteômica shotgun. E eu passei um tempo no laboratório dele e depois eu voltei para visitar ele, passar umas 2 semanas ali no laboratório fazendo um estágiozinho. Eu já tinha sido aprovado como pesquisador para a Fiocruz, para o cargo de Fiocruz, e no almoço ele perguntou assim, Paulo, como andam as suas publicações? E aí eu, olha, John, as minhas publicações estão ótimas, porque eu estou submetendo paper e eles estão sendo aceitos para as revistas que eu quero. Eu gosto muito de publicar ali na Journal of Proteome Research e tal, que é uma revista muito bacana. E eu não estou tendo problema nenhum, eu estou caindo ali na revisão, mas os papers estão entrando, eu não estou tendo rejeito, eu estou muito feliz. Eu falei, Paulo, então você tem um problema sério. Porque o rejeite, ele tem que fazer parte da sua vida. Se você está tendo tudo aceito, é sinal que você não está tentando o suficiente, você não está mirando alto o suficiente. Você tem que ser mais ousado. You gotta be bold, que nem ele falou muito bem. E aquilo dali me acendeu uma luz. Eu, nossa senhora, eu tinha medo de ter rejeite. Eu tinha medo de mandar um artigo para uma revista e tomar aquilo como um não e ficar muito frustrado porque eu falhei. Quando, na verdade, ele me mostrou o caminho oposto. Ele falou, olha, aquilo é normal você tomar o rejeite. Então, daquele dia em diante, eu até brinco com os meus alunos, né? A gente tem que almejar o rejeite, porque se a gente tiver o artigo aceito de cara, é porque a gente não mirou alto o suficiente. E a partir daquele ponto deixa eu ver aqui o que eu fiz, que eu mirei para os big journals e eu consegui emplacar alguns em big journals. Então, isso fez toda a diferença na minha trajetória científica. A terceira passagem que eu gostaria de compartilhar com vocês você sabe que quando a gente é aluno de doutorado, a gente está numa situação financeira meio delicada, né? Porque, ainda mais se você quiser ir para fora, porque o orçamento é bem limitado. E no início do meu doutorado,
assim, eu queria ir para o laboratório do John e eu tive auxílio financeiro dos meus pais, porque não poderia deixar de ser. Então, a missão era ir 2 semanas, ficar lá 2 semanas, ter o contato inicial, volta para a UFRJ para fazer os créditos e depois volta para os Scripps para ficar lá um tempo maior. E 2 lições eu aprendi aqui, porque nesse período de 2 semanas eu fui com recursos próprios e eu estava com um orçamento muito limitado. E uma vez chegando lá no Scripps Research Institute, eu criei uma certa amizade com a secretária do John Yates, a Lana, e ela falou assim: Paulo, por que você não pediu por auxílio financeiro? Eu falei: Lana, é porque eu estava meio sem jeito, né? Eu já estava assim, me aproximando do John, então, para mim, já é uma grande vitória estar aqui. Aí ela chegou para mim e falou: mas ele chegou para mim antes da tua vinda e falou como é que a gente vai fazer para depositar o auxílio financeiro para ele, né? Porque ele está vindo aqui visitar o nosso laboratório. E ela falou assim para o John: mas ele não pediu nenhum auxílio financeiro. Aí ele ficou assim: but didn't he ask? Didn't he ask? Então, eu acho que a gente muitas vezes toma o ato de solicitar uma ajuda ou o ato de pedir como um sinal de fraqueza, um sinal de uma limitação, quando isso não deve ser. Isso não deve ser. Às vezes a gente fica limitado, sem jeito de pedir para fazer o estágio no laboratório de um pesquisador, porque é um pesquisador muito renomado e não vai ter tempo para mim, porque eu não sou ninguém. Não pensem assim. Vocês precisam ser ousados ao ponto de não sempre... eu quero ir para esse lugar, o não eu já tenho. Não deixe de pedir: olha, eu quero ir para o seu laboratório, tem uma vaga para mim, você poderia me auxiliar aqui com alguma coisa, porque eu só tenho esse financiamento que eu já consegui. Claro que você tem que mostrar a boa vontade: olha, eu já consegui esse financiamento aqui do meu país, mas isso não é o suficiente, você consegue me ajudar com alguma coisa, pagando almoço, pagando isso, pagando aquilo? Então, não fiquem limitados, assim, constrangidos a solicitar ajuda, porque eu tenho certeza que, especialmente esses pesquisadores muito renomados, eles estão bem focados em fazer o possível para disseminar a ciência e ajudar os estudantes no que for possível. Então, agora um pouquinho do que eu faço. Eu trabalho na área de proteômica. Um dos objetivos da proteômica é caracterizar o perfil proteico da célula, do lisado, do organismo. Então, tem esse slide clássico aqui, mostrando que, enquanto os bioquímicos aqui, eles focam em uma única proteína, aqui é um cartoon, né? Aqui o cientista que usa as técnicas de proteômicas, ele está fazendo esse apanhado de várias proteínas e tentando entender o sistema. Então, se o genoma são os instrumentos da orquestra, a proteômica é a orquestra tocando, que é uma coisa dinâmica, é uma coisa que está alterando, é uma coisa complexa, é uma riqueza. E a proteômica, ela não existe sem a espectrometria de massas. A espectrometria de massas é um instrumento analítico que permite ao cientista estudar esse conteúdo proteico. E ele está em tudo quanto é lugar. Ele está em Marte, a bordo do Hoover, onde ele objetiva buscar moléculas que estão vinculadas a traços que podem dar origem à vida. Está no aeroporto para buscar traços explosivos ou de drogas. Já está na mesa de cirurgia, onde os médicos podem usar esse equipamento para tentar delinear margens de ressecção tumoral, para auxiliar ali até onde que tem que tirar do tecido doente, porque apesar dele estar morfologicamente sadio, ele aparentar ter uma morfologia sadia, ele já pode estar molecularmente doente. E eu estou convencido que esse equipamento que o Dr. McCoy usa para medir, para acompanhar a saúde do Capitão Kirk, é um espectrômetro de massas também. Então, o objetivo do nosso grupo é chegar aí, nesse equipamento que está na mão do Dr. McCoy.
Um pouquinho mais sobre proteômica. O estudo é extremamente complexo, porque, apesar da genômica ser, assim, a gente acreditar ter cerca de 20 a 25 mil genes, existe toda essa complexidade de splicings alternativos, mutações que estão acontecendo e, principalmente, modificações pós-traducionais que alteram a forma da proteína e, com isso, a função da proteína. Então, o desafio da proteômica está em desvendar isso, todas essas formas aqui, essas milhões, essas milhares e milhares de expressão, né, de formas dos genes se expressarem. Aqui está a foto de um equipamento de espectrometria de massas, muito comumente usado, e ele funciona da seguinte forma. Por exemplo, imagina que eu tenho a forma que nós usamos. Imagina que eu tenho aqui um lisado celular que eu digeri com tripsina. E, então, eu tenho um sistema de cromatografia acoplado à espectrometria de massas, onde eu vou separar peptídeos da minha mistura de acordo com alguma propriedade físico-química. Esses peptídeos, ao serem separados, eles são ionizados e interpretados no espectrômetro de massas da seguinte forma: ele tem que quebrar o peptídeo e a forma com que ele dissocia ou quebra o peptídeo é o que vai me dar a leitura do que esse peptídeo é. Por exemplo, imagina que tenho várias cópias desse peptídeo daqui. Alguns desses peptídeos vão ser fragmentados entre a ligação peptídica do A com F, gerando aqui, imagina que esse eixo daqui seja a massa, uma massa de A e uma massa de FYLK. Outros peptídeos vão quebrar em outras ligações peptídicas. Então, gerando aqui uma massa de AF e aqui de YLK. Então, através de um peptídeo que, se teoricamente eu souber a sequência de antemão, e é possível saber possibilidades, porque eu tenho informações genômicas, mas mesmo se eu não tiver, é possível, com esse quebra-cabeça, remontar essa sequência, ou com esse espectro de massas, remontar essa sequência e ter a leitura desse peptídeo. Então, esse é o ponto de partida, a informação básica, o tijolo de tudo com que eu trabalho. Então, vamos lá. Para eu consertar um rádio, o que eu preciso saber? Eu preciso saber, primeiro, os elementos que tem esse rádio, os transistores, os capacitores. Eu preciso saber como eles estão interligados. Esse transistor está ligado com esse aqui e tal, com um fio assim. Eu preciso saber se está passando corrente elétrica ou não, né? Se eu preciso medir ali a dinâmica para ver aonde está quebrado, aonde o circuito não está funcionando. Com a célula, eu preciso saber quais são as proteínas que estão ali. É claro que eu estou fazendo aqui uma simplificação absurda, né? Então, dá um desconto. Eu preciso saber as interações. Essa proteína interage com essa. E a dinâmica, no sentido de, essa proteína daqui está aumentando a abundância na condição doente, na condição patológica, e essa daqui não está. Essa sumiu, essa não está. Então, o espectrômetro de massas, a ideia é ele fornecer essas informações aqui para eu escutar a orquestra tocando e entender o que está acontecendo no meu sistema biológico. Eu tenho o estado controle, eu tenho o estado doente, ou uma bactéria resistente, uma não resistente, e comparando as diferentes condições biológicas, eu vou entender como a biologia do sistema alterou para eu tirar conclusões biológicas. Então, o primeiro projeto em andamento, que é o projeto mais antigo do nosso grupo, é esse ambiente computacional Pattern Lab for Proteomics. Na verdade, ele foi o primeiro sistema completo a rodar totalmente num desktop. Porque quando eu estava fazendo, ainda lá no meu doutorado, trabalhando no grupo do John Yates, a forma deles trabalharem era com clusters gigantes. Então, eu sabia que, ao voltar para o Brasil, eu precisaria criar uma solução computacional que viabilizasse fazer esse tipo de estudo nas universidades, porque muitas vezes os laboratórios não iriam ter acesso àquele tipo de sistema. Naquela época ainda,
a eletroforese bidimensional era o carro-chefe aqui no Brasil. Então, eu comecei, desde o meu doutorado, a montar esse sistema que permite replicar o que o laboratório do John Yates fazia com os superclusters de lá, já antecipando que a gente ainda estava naquela lei de Moore, ou seja, os computadores estavam tendo uma evolução fantástica aí, e duplicando o número de transistores neles e a capacidade computacional a cada 18 meses. Acho que é isso, a lei de Moore. Foi o cara da Intel, né, que criou essa lei. E hoje, o Peter Lab, né, a publicação mais recente dele, ainda é de 2016, ele conseguiu uma publicação na Nature Protocols, e é um sistema completo que você consegue fazer diversas análises aqui, desde interpretar espectros de massas para ver quais são as sequências peptídicas, apontar aqui no diagrama de Venn, aqui são alguns screenshots do programa em ação, proteínas exclusivas de cada condição biológica, ou pelo menos identificadas exclusivamente em cada condição biológica, agrupar perfis proteômicos aqui, de acordo com esse clustergram, ou aqui o famoso volcano plot, onde cada bolinha dessa representa uma proteína, então proteínas que estão mais para cima no gráfico representam que estão mais abundantes em uma determinada condição biológica e mais para baixo na outra, e aqui o eixo X, o p-valor, então quanto mais para a direita significa que maior é a confiança que aquela abundância diferencial é estatisticamente significativa. Eu gostaria de ressaltar que a gente tem um artigo submetido, né, a versão 5 do Peter Lab. A gente acredita que em breve ele vai estar aceito, mas se alguém tiver interesse, eu não tenho problema nenhum em compartilhar. Ele já passou pela revisão 1, foi submetido para a mesma revista, a Nature Protocols, então espero abrir o ano de 2022 aí já com esse artigo aí, esse manual, long overdue. E quando a gente está criando métodos computacionais, uma das maiores preocupações do nosso grupo é desenvolver também ferramentas para testar as ferramentas que estamos desenvolvendo, porque nós temos que ser os maiores críticos do nosso trabalho. Então, muito do que o nosso grupo faz é tentar achar problema no que a gente está fazendo, tentar achar sarna para se coçar. Então, esse trabalho, por exemplo, a gente discute diversas metodologias de como testar esses modelos computacionais. Porque se nós não fizermos, outros grupos farão. Outros grupos vão testar o trabalho de vocês. Muitas vezes, nós pensamos que um artigo é a parte final do nosso trabalho, quando não é. O artigo é apenas quando a gente vai apresentar para a comunidade científica algumas conclusões que chegamos, e aquilo é o começo. Quando a gente apresenta o nosso trabalho, aí que a comunidade científica vai debruçar sobre aqueles resultados, outros pesquisadores vão poder contribuir mais em cima do que fizemos, do que foi feito, tirar novas conclusões, dizer se estávamos errados ou não. Não há problema nenhum em estar errado numa publicação científica. O importante é deixar tudo claro, né, que aquilo foi feito com o maior rigor científico que tínhamos, todas as hipóteses, compartilhar as limitações do nosso trabalho científico para que outros possam se debruçar e dar continuidade, julgar, dizer, parabéns, olha, nós achamos uma coisa aqui que melhora a sua hipótese. E aqui não é diferente. Então, esse grupo aqui da China, que a gente não conhece, ele testou diversos ambientes computacionais para análise proteômica em cima de um banco de dados de proteínas que não existiam. E, então, a resposta era para dar zero. E nós tínhamos aqui ferramentas que chegaram a identificar 162 proteínas onde não tinha proteína. A nossa ferramenta foi a única que identificou 0 proteínas. Aí depois eles testam lá onde tem proteína e aí a gente acerta. Então, a prova virá. O que vocês vão publicar lá é apenas o início da história. Então, eu gostaria de compartilhar aqui que a ferramenta é amplamente usada, aqui com um artigo com membros do nosso grupo, do nosso laboratório aqui, comparando, tem a linha de pesquisa da Juliana, onde ela estuda tumores cerebrais, então aqui o paciente estava fazendo um tratamento tumoral, eu esqueci de disparar o cronômetro aqui, eu estou perdido no tempo.
Então, a gente está comparando aqui o tumor antes e após o tratamento com um determinado quimioterápico, e a proteômica permite comparar células aqui e aqui, para mostrar por que aquele tumor adquiriu resistência ao quimioterápico. É o mesmo paciente aqui, tá? Um trabalho agora com colegas da Fiocruz, o nosso laboratório, em colaboração com o laboratório de toxinologia da Fiocruz, onde a pesquisadora Monique, ela utilizou proteômica aqui para estudar dengue, uma doença, infelizmente, de grande importância aqui no Brasil. Aqui, dentro da rede Fiocruz Pasteur, porque a Fiocruz é uma unidade da rede Pasteur, então, colegas da rede Fiocruz Pasteur usando a nossa ferramenta, e, finalmente, grupos aqui que a gente nunca ouviu falar também usando a nossa ferramenta, o que é fantástico, que mostra em todos os níveis de distanciamento do nosso grupo. O segundo projeto que eu gostaria de compartilhar com vocês é um projeto de interação proteína-proteína. E uma metodologia que permite também obter dados estruturais de proteínas. Então, aqui eu gostaria de dar ênfase, na verdade, aos alunos que estão à frente disso. Então, por exemplo, o Diogo Borges Lima, que foi ex-aluno meu de doutorado, hoje ele está lá na Alemanha, o Milan Klase, que é aluno de doutorado, e a Louise Curti, que é aluno de doutorado, e o Fábio Gozo, que foi co-orientador junto comigo do Diogo Borges. Então, eu contei a forma com que eu apresentei proteômica para vocês, né, como se fosse um santo graal. Com proteômica, então, eu consigo ver todos os componentes da célula, quantificar, identificar, enfim, é o santo graal, é tudo que eu preciso. Quando, na verdade, a proteômica só está lhe dando as peças do quebra-cabeça. Eu identifiquei isso e quantifiquei isso, eu identifiquei isso e quantifiquei isso. Mas, para eu ter um entendimento da biologia do sistema, não adianta esse dado. Eu preciso ver como as pecinhas estão se encaixando para eu poder tirar alguma conclusão sobre o sistema. Então, esse outro projeto, justamente, vamos focar aí. Como é que a gente vai montar o quebra-cabeça? E como é que é o formato dessas pecinhas? Então, para isso, o quebra-cabeça não é do Darth Vader, né? Claro, eu estou me referindo ao quebra-cabeça aqui da via celular. Eu tenho um tumor aqui, por exemplo, essa via da raiz de transdução de sinal aqui vai dar uma partida aqui para a célula se multiplicar. Então, como é que eu posso atuar nessa via? E essas técnicas podem vir a dar essa resposta. Agora, como é que isso funciona se eu tenho, na verdade, uma balança sofisticada, né? Um espectrometrista de massa vai querer me matar se eu disser que aquilo é uma balança, né? Então, um instrumento analítico, como é que eu posso usar esse instrumento analítico? Essa balança, né? Aqui para os íntimos. Bom, vamos lá. Esses crosslinkers, essas moléculas, imaginem essas moléculas como se fossem umas moléculazinhas com uma molinha aqui e uma colinha aqui na ponta. Então, ela vai grudar nas duas pontas. Ela vai reagir. É uma molécula bifuncional. Mas ela só vai reagir quando ela encontrar um aminoácido muito específico, como, por exemplo, uma lisina, uma arginina, um aminoácido qualquer para qual essa molécula foi engenheirada para... E eu sei o tamanho dela. 5 angstroms, 10 angstroms, 15 angstroms. Tem moléculas de diferentes tamanhos. Então, se eu tenho aqui minha proteína purificada e eu coloco essas moléculas, esses crosslinkers, e uma ponta acha uma lisina e a outra acha uma outra lisina, uma outra arginina, não sei o quê, e faz aquela ligação covalente, a colinha é uma ligação covalente. Eu imobilizo aquilo, eu consigo, e depois eu consigo identificar no espectrômetro de massas aonde que aquilo dali quebrou, aonde que aquilo dali ligou. Porque se lembra que a gente está lidando com fragmentozinhos no espectrômetro de massas? Então, eu consigo ver aqui os aminoácidos na redondeza de uma ligação e da outra ligação. Então, eu sei, esse pedaço da proteína tem que estar a 10 angstroms desse. Então, aquilo me dá uma condição de restrição espacial muito importante. Mesma coisa aqui à direita. Então, se tem duas proteínas interagindo, aquela colinha pode vir e caracterizar a interação proteica, porque eu vou conseguir identificar aquilo no espectrômetro de massas. Então, aqui está uma interface do nosso
programa funcionando aqui, caracterizando um complexo proteico aqui, 5 proteínas, conforme elas interagem. Então, cada proteína aqui está representada por um tracinho, e aqui as ligações, aqui é aminoácido que está interagindo com que aminoácido, e aqui o espectro de massas. É amplamente utilizado pelo mundo afora, e hoje o desafio que a gente está encarando, em colaboração com outros grupos especialistas, é que tem crosslinkers que conseguem permear a membrana celular. Então, com isso, o objetivo agora e o Milan, que está à frente disso, desenvolver um método computacional para viabilizar a interação, o interatoma diferencial quantitativo. E nós estamos bem avançados nisso, em colaboração com grupos da Alemanha. O nosso método é capaz de resolver isso daí em poucos minutos. Tá? Existe um outro programa que é capaz de fazer isso, mas demora mais de uma semana. A gente está tendo um resultado melhor com minutos de processamento quando comparado à solução que já existe. Aqui, que nós usamos essa tecnologia para resolver um homodímero pela primeira vez. Nós submetemos o trabalho para a JBC e ele foi selecionado para uma edição especial. Então, aqui na carta, o editor fala: "Congratulations, we looked through hundreds of papers to come up with what we felt best represented the exciting advances made in structural biology over the last 3 years, and we were very pleased to include your paper in the group." E isso nos motivou a publicar um Nature Protocols de como a gente fez isso, mostrando tanto a parte computacional quanto experimental que foi desenvolvida para resolver homodímeros. Finalmente, o terceiro e último projeto que eu gostaria de compartilhar com vocês tem a ver com a aplicação de inteligência artificial, espectrometria de massas, para, que nem a gente diz aqui de forma muito ousada, rumo ao diagnóstico universal. Mais especificamente, a gente está focando em bactérias resistentes. E hoje existem metodologias comercialmente disponíveis para fazer isso, onde se cria uma colôniazinha de bactéria, é possível extrair essa colônia, então, aqui do disco de Petri, e com um preparo mínimo, obter um espectro de massas representativo daquele perfil proteômico e identificar a bactéria. Então, tem vários laboratórios de grande porte que já usam isso, inclusive nos LACENs, os laboratórios centrais aqui do Brasil de diagnóstico. Só que essa metodologia daqui, antes eu gostaria de mostrar aqui os alunos que estão por detrás. O Marlon está aqui assistindo, que está no Uruguai, junto com a doutora Rosário Duran, que é o host dele no Uruguai, doutora Júlia Chamurruc, André Silva e o doutorando também, né, Leandro César Monteiro, que estão à frente desse projeto. E a gente está mirando a nossa bazuca em bactérias resistentes, porque acredita-se que até o ano de 2050, 300 milhões de pessoas serão acometidas por bactérias resistentes, um gasto de 100 trilhões de dólares nessa área e acometendo 25% das UTIs até lá. E a motivação é porque, apesar dessa tecnologia que eu apresentei de espectrometria de massas comercialmente disponível ser uma tecnologia fantástica, ela falha para alguns casos onde as bactérias têm um perfil proteômico muito próximo, como, por exemplo, Shigella, E. coli, Salmonella, e bactérias resistentes. Isso daí é mais desafiador ainda. E vocês podem estar assim, mas tem as tecnologias genômicas. Só que a limitação da tecnologia genômica, olha só, já existem vários estudos pipocando por aí, mostrando que mas em alguns casos, a resistência está conferida, em certa parte, por causa do perfil de modificação pós-tradicional. Então, se é para encarar isso daí no ano 2050, nós temos que evoluir as tecnologias de espectrometria de massas para permitir o diagnóstico universal. Nós já temos um protótipo funcionando aqui, onde nós conseguimos separar bactérias, inclusive resistentes. Aqui a gente também tem resultados com o Pasteur de Montevidéu, mas esse é com o Pasteur Paris, onde nós classificamos aqui bactérias que não é possível de serem classificadas com a tecnologia comercialmente disponíveis. E existem outras aplicações também da nossa tecnologia Diagnoprot, como, por exemplo, a doutoranda Amanda, que está aplicando isso daí para estudo de cosméticos, junto com uma empresa muito renomada aqui no Brasil. Ela está aqui no logo dela, o Boticário.
nós treinamos o diagnóstico com perfis de peles de diferentes idades e a gente aplica um cosmético e vê como é que o perfil molecular se modifica, né, para um perfil mais jovem ou não, de acordo com o cosmético. O doutor Denildo, que ele está aplicando isso daí, existe um diagnóstico que você precisa fazer, ele é neurocirurgião do nosso grupo, e que você precisa fazer uma cirurgia para tirar uma biópsia cerebral, para saber se vai precisar fazer a cirurgia maior ou não. Então, nós estamos tentando ver se a gente consegue evitar essa cirurgia com métodos menos invasivos. Bom, fechando a apresentação, eu gosto de terminar com as palavras do Dyson Friedman, né, que ele fala que new directions in science are launched by new tools much more often than by new concepts. The effect of a concept-driven revolution is to explain old things in new ways. The effect of a tool-driven revolution is to discover things that must be explained. Então, um dos objetivos do nosso grupo está no desenvolvimento de técnicas para permitir tirar conclusões de coisas que não tem o ferramental ainda para desenvolver. É claro que durante a nossa carreira científica a gente não faz tudo sozinho. Então, tem certas pessoas aqui durante a minha trajetória que eu não posso deixar de mencionar. Eu não mencionei nos projetos anteriores, mas elas fazem parte de tudo, porque elas estão sempre presentes. Como, por exemplo, o professor John Yates, que foi meu orientador lá dos Estados Unidos, com o qual eu tenho ainda uma colaboração muito próxima, o professor Valmir Carneiro Barbosa, meu orientador, foi meu orientador de doutorado e eu tenho uma colaboração muito ativa com a maioria dos meus projetos até hoje. O doutor Jonas Perales, que sempre foi um norte para mim na Fiocruz, um exemplo de pesquisador. E eu aprendi muito no laboratório dele, tenho uma imensa colaboração com o laboratório de toxicologia. A minha família, minha esposa, que é membro do meu laboratório, os meus pais, que são pesquisadores, meus orientadores também, e a doutora Tatiana Brasil, que aceitou, junto com eu conheci ela numa fase mais recente da minha carreira, mas, entretanto, ela foi corajosa para encarar a nova empreitada aqui da criação do laboratório. Então, eu devo muito a ela, com companheirismo e determinação, porque nós estamos ali na frente do laboratório, nós criamos junto esse laboratório e, então, eu também devo muito a ela. Finalmente, o grupo, né, o nosso grupo aqui, os vários colaboradores, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Fiocruz, então eu mencionei o doutor Jonas Perales, mas a Ana Gisele, o Richard, Priscila, o doutor Fábio Guz da Unicamp, o Instituto Pasteur, Rosário, Carlos Bataiani, Júlia, Felipe, que está em Michigan, um outro aluno meu, o Diogo, que está lá na Alemanha, uma Fanil, o grupo da Fanil. E é isso, muito obrigado. Eu esqueci de disparar o cronômetro aqui, então não sei como é que eu fui de tempo, talvez eu tenha decidido um pouco, mas obrigado pela oportunidade de compartilhar aí um pouco da minha trajetória. Obrigada a nós, Paulo. 30 minutos, eu devo ter estourado isso aí. Não demos por tempo passar, ou pelo menos eu não dei. Estava sem o cronômetro aqui. Esqueci de Se quiser disparar. parar de partilhar, nós conseguimos ver-nos uns aos outros. Ainda estamos a ver, porque senão não vemos a sua cara depois. Eu posso tentar deixar... Não sei se a Sandra consegue. Paulo, consegue deixar de partilhar a tela? Eu paro aqui de compartilhar. Eu parei de compartilhar aqui, né? Ok. Já nos vemos. E pronto. Maria de Lourdes, posso abrir a sessão de questões? Primeiro, antes de tudo, o meu nome é Sandra Vieira, eu trabalho aqui no Departamento de Ciências Médicas da Universidade de Aveiro com a doutora Maria de Lourdes e primeiro, antes de tudo, queria agradecer imenso ao Paulo esta fantástica apresentação. Eu acho que não dei pelo tempo passar, mas espero que tenha acontecido o mesmo convosco. Achei muito interessante ser uma apresentação
muito ao estilo americano, vê-se que o Paulo teve aquele tempo em Califórnia. Muito engraçado, ou seja, muito image-based, não é? Baseado na imagem, e também no empreendedorismo, e aí percebemos também um pouco da sua estrutura, vai, do que é hoje, que é, há uma tecnologia que pode melhorar, há uma tecnologia que pode ser aplicada a novas questões, e achei muito interessante isso. Eu já tinha, quando estava a ver o seu CV, já tinha apontado aqui algumas questões que, se ninguém tivesse questões, eu teria todo o prazer, e durante a sua apresentação coloquei outras também, mas pelos vistos já temos questões aqui no chat, portanto eu vou servir só de mediadora, está bem, Paulo? Então, a Sónia Oliveira pergunta: tendo em conta a sua experiência nos Estados Unidos e depois a mudança para o Brasil, quais foram os principais entraves que encontrou para começar a criar e a trabalhar no seu método ou a testar protocolos? E como é que isso afetou a sua motivação e direção do que queria fazer? Então, uma das grandes dificuldades da minha carreira é porque eu sempre fui um peixe fora d'água. Eu tenho essa formação com engenharia mecânica, biologia molecular, e depois o professor Valmir, que entrou aqui na apresentação também, não sei como, mas ele aceitou um aluno com esse perfil para fazer computação. Então, quer dizer, uma mistureba completa. Mas isso é um ponto forte, é um ponto fraco também, né? Quer dizer, é um ponto forte, desculpa. Quando eu me formei do doutorado, eu estava procurando um local de pós-doc, fazer o pós-doc. Eu perguntei para o John: e agora, John, o que eu faço? Não, John Yates. Eu tenho duas opções: eu posso ir para o pessoal da computação, ou eu posso ir para o pessoal para o laboratório. O meu ponto fraco, assim, eu sou o perfil das exatas, e eu prefiro ficar grande parte do meu tempo no computador. Eu vou para o laboratório de vez em quando, mas 90% do meu trabalho é desenvolvimento de ferramentas computacionais. Então, eu sou um cara da computação. De repente, é melhor eu ir buscar uma equipe de computação, não é, John? E ele falou assim: Paulo, eu acho que você tem que buscar o laboratório, você tem que ir para a instituição onde estão gerando os dados, porque é ali que estão os problemas. Então, você vai ser exposto aos problemas. Se você está na computação, você vai estar recebendo aquilo numa segunda fase. Então, você vai estar desenvolvendo ferramentas que são melhores do que as que já existem. Mas você não vai ser o primeiro. Seja o primeiro. Então, vá para a sua zona, que não é a zona de conforto, e fique lá. E para eu me posicionar num local desse, com a formação que eu tenho, foi extremamente difícil. Eu acho que fora do Brasil é mais fácil a gente conseguir uma posição na parte de proteômica computacional, porque lá fora isso daí já é mais aceito, esse perfil inter e multidisciplinar. Mas aqui no Brasil é tudo muito certinho. Vou abrir aqui uma vaga para biologia celular e molecular. Então, para uma pessoa que tem um perfil que não se adequa, até mesmo para me posicionar no CNPq, eu fui pesquisador de produtividade do CNPq durante 2 períodos pelo Comitê de Computação. E, por incrível que pareça, não foi mencionado ali quando leram o meu CV. Quando leu o meu CV, um dos prêmios de maior importância que eu recebi foi o Instituto Pasteur Talent Award, onde é selecionado um pesquisador entre 33 países. E eu fui agraciado com esse prêmio em 2019. E eu estava tendo, aliás, e foi um período fantástico de produção na minha carreira acadêmica. E eu fui descredenciado do Comitê de Computação do Brasil. E o motivo é que o pesquisador que avaliou falou que eu não estava agindo na área de computação, apesar de eu estar desenvolvendo, né? Então, aí eu reapliquei para o Comitê de Biofísica e hoje eu sou pesquisador de produtividade do Comitê de Biofísica. Aquilo me deixou muito amargurado. Mas eu acertei o meu caminho, eu espero, né? Um outro parecer que eu tive, também para o Comitê de Computação, quando eu apliquei o projeto para a criação do software de crosslinking,
eu apliquei para um projeto universal para o Comitê de Computação do Brasil e foi declinado, né? O pesquisador que julgou falou que não estava claro aonde que eu iria contratar as pessoas para realizar o programa e que ele já tinha muita experiência nessa área e que esses tipos de projetos não dão certo. E foi publicado na Nature Protocols. Então, quando você está numa situação, numa área de interface, é muito difícil você se posicionar aqui no Brasil. É muito difícil. Então, hoje eu foquei para o Comitê de Biofísica, que eu acho que é o comitê que reúne essas áreas um pouco interdisciplinares. O concurso público aqui também não foi nada fácil, porque não foi um concurso, uma vaga para o que eu faço exatamente. Era um concurso de proteômica, mas toda a questão, eu estava sendo julgado em cima mais de coisas de bancada. As questões eram de experiência de bancada e tal. Então, todas as perguntas da prova foram desse tipo. É difícil. É difícil. Eu acho interessante tenha falado nisso, porque uma das questões que eu tinha colocado já para lhe fazer ontem é esta parte da multidisciplinaridade e da transdisciplinaridade, porque assim, eu já senti isso na pele muitas vezes, o Paulo está a dizer, quer nos concursos para professor, quer nos concursos de projetos, quer nas revisões dos papers, não é? Calhem pessoas que não conseguem compreender várias disciplinas. E foi muito importante ter dito isso e ter começado com a parte da resiliência, não é? E dizer que é, se calhar, das competências mais importantes para um investigador, para um pesquisador. Em relação à interdisciplinaridade, o que é que acha é importante, não é importante nos dias que correm, nos desafios societais que temos? Eu acho que essas questões de interdisciplinaridade, elas devem ser estimuladas. Então, eu trabalho, eu faço o possível, né, para cada vez mais me aprofundar na carreira, para que um dia eu possa estar lá em algum comitê do CNPq, ajudando o projeto, onde eu vou poder falar, olha, eu passei por isso, eu sei qual é a questão de interdisciplinaridade. O lema do projeto do laboratório do John Yates, que é o que criou o campo da proteômica shotgun, com a qual eu trabalho, é interdisciplinaridade. Ele fala assim, aqui nós temos os biologistas, os biólogos, né, trazendo as questões, os químicos, o pessoal de química analítica arrumando as técnicas, né, azeitando as técnicas, o pessoal da computação criando as metodologias para viabilizar aquilo. Então, essas três disciplinas unidas criam a proteômica. E aí ele diz o seguinte, que se você não tem essa interdisciplinaridade no seu laboratório, você vai estar fardado a trilhar os caminhos que já foram trilhados, porque você não está preparado para dar o próximo salto. Você precisa dessa interdisciplinaridade, no meu caso, a interface entre a ciência da computação, entre a ciência, entre a biologia e a química. É claro que você não pode ser bom em tudo, mas eu tenho que conseguir conversar com as outras pessoas. Então, eu me sinto como um cientista da computação. Realmente é muito interessante. Mas é importante o pessoal da computação não me reconhece como cientista da computação. É isso. Então, é uma situação assim, mas eu acho isso gratificante, por outro lado, porque eu me sinto como aquele navio quebra-gelo que vai abrindo o caminho para os outros. E atrás de mim vem os meus alunos, por exemplo, o Felipe, que eu vi que entrou aqui, super bem posicionado agora na University of Michigan, né? Ele está aqui assistindo a palestra, eu vi que ele entrou. O Felipe da Veiga Leprevot, né? Eu fiz até uma menção a ele aqui no final. O Diogo está na Alemanha. Todos os alunos que passaram por mim estão bem posicionados. A Priscila Aquino, pesquisadora da Fiocruz Amazônia, ela encarou um orientador, né? Que tem essa formação meio esquisita aí, mas ela está super bem também. Então, ela está aí assistindo. Estou vendo aqui a Sofia, que é aluna dela de doutorado também, aqui de frente. Então, assim, eu acho que no final se paga. Ok, ou seja, ou melhor, paga-se
mal durante o tempo do caminho, não é? Mas depois o objetivo e alcançar esse objetivo final, sem dúvida que depois tem muito reward, não é? Muita recompensa. High risk, high reward. Highly reward, exato. É. Highly risk, highly reward. O Carlos Eduardo pergunta aqui, Paulo, qual será o principal desafio que enxergou, deve ser, para transpor a disseminação de soluções computacionais construídas no setor público para o setor privado? Ou seja, suponho que é a parte de como, quais os principais desafios e como tentar superá-los, não é? Isso daí é muito fácil. O nosso grupo é extremamente exigido pelo setor privado, então a gente tem aqui colaboração com a Nova Analítica, né, que ela ajuda a disseminar o nosso software. Mas, por exemplo, olha só como são as coisas. Eu não sei até onde que eu posso mencionar isso, tá? Mas, bom, não posso passar detalhes do software, mas tem uma empresa, a Litoavécia, que ela sintetiza óleos e ela procurou o nosso grupo devido ao prestígio internacional que a gente tem para criar toda a solução computacional para a certificação de óleos dessa empresa. É o tempo, né? E o Milan, ele está até à frente disso. E uma das dificuldades dessa empresa foi poder trabalhar com o grupo no Brasil, uma vez que nos Estados Unidos está cheio de universidades podendo fazer isso. Então, isso foi uma barreira que teve que ser vencida, mas foi vencida por causa do reconhecimento internacional que o nosso grupo tem. Então, hoje, a gente está à frente de tudo isso, trabalhando com essa empresa. Boticário, por exemplo, a gente tem colaboração com o Boticário também. Aí, então, isso aí não é problema. É ótimo. Isso é bom saber. É bom saber e percebemos, acho que com os projetos que mostrou, que estão ali na linha da frente, acho que percebemos o porquê, pelo menos para algumas empresas que estão ali também transfronteiriças, não é? Que estão a aplicar soluções computacionais ou a nível de mass spec para resolver os problemas. O David tem aqui uma pergunta, mas eu antes do David vou fazer uma que enquadra no fundo do David. Paulo, quando falou dos seus projetos, aquele seu segundo projeto que eu acho extremamente interessante, porque eu gosto muito de vias de sinalização, não é? Já falámos um bocadinho sobre isto, mas nunca exploramos. Diga assim um exemplo, se calhar exemplifique como é que eu poderia estar, por exemplo, já sabe que eu quero recolher sangue de pacientes e ver em patologia e em ambiente saudável a proteómica daquele determinado momento, num estadio da doença, por exemplo. Acha que consegue, eu sei que estava a falar dos crosslinkers que são permeáveis às membranas, neste caso temos as células sanguíneas, mas poderíamos estar a falar de um sistema sem células, ou seja, só das proteínas livres no plasma. É possível num sistema complexo neste que é o plasma, ou já tentaram, não tentaram, ver como é que a vossa solução se comporta? Consegue detectar assim, alterações? A gente não tentou plasma, na verdade, não fomos nem nós que geramos esses dados, tá? Vou deixar bem claro. Os dados que nós analisamos foi em colaboração com grupos, um nos Estados Unidos e o outro na Alemanha, do qual o Diogo Borges Lima, que eu não sei nem se está aqui, ele está num grupo que desenvolve crosslinkers, inclusive desenvolveu um desses programas aí. Então, nós testamos nesses datasets. É claro que o nosso objetivo é trazer essa tecnologia para a Fiocruz. Tem grupos também que estão desenvolvendo essa tecnologia na Fiocruz, como, por exemplo, o Laboratório de Toxicologia, com os pesquisadores Ana Gisele e Dr. Richard. Eles estão trabalhando com essa tecnologia de crosslinker também, e nós estamos principalmente na parte de desenvolvimento de software, né, trabalhando muito próximo com eles. Mas quanto aos dados, nós já testamos o software que estamos desenvolvendo em cultura de célula. Esse dado foi gerado na Alemanha. E nós já testamos em um dataset que eu não vou poder entrar muito em detalhes, porque não sei até onde que eu posso ir nisso, mas é para validação do nosso programa. E a gente está tendo resultados espetaculares. Muito bem, mas pelo menos em modelos, por exemplo, celulares de doença é possível, não é? É bastante interessante verificar. Assim,
a gente não vai ver um interatoma diferencial, mas a gente está vendo bastante coisa. Mas é o objetivo. A gente consegue ver as principais mudanças na célula. Isso aí a gente, com os dados dos colaboradores, a gente já está conseguindo chegar lá, com o software que a gente desenvolve. E o nosso software é o único que consegue processar esse negócio aí em tempo viável, coisa de minutos, porque os outros, às vezes, ficam semanas para chegar num resultado. Ok, fantástico. Espero que isso o software do Miro na classe está à frente. Temos aqui uma questão do David, as duas últimas questões que eu vou colocar, uma da Juliana e uma do David. Eu se calhar vou fechar com a do David, que é fantástica para fechar. E então a Juliana, de Saldanha da Gama, pergunta: para compreender melhor a ação das proteínas em doenças, principalmente no processo de sinalização, eu acho que isto vai ser muito parecido com a minha, que venham a ser descobertas através de proteómica, como você enxerga a possibilidade de reunir a proteómica com a genómica a partir destes programas computacionais? Ok, não, tem mais a ver com a interação e a integração da genómica com a proteómica. Assim, mesmo nos experimentos de proteômica shotgun, né, a gente não acha muita correlação ali com os dados de transcrito. Então, apesar de estarem intimamente ligados, né, a gente foca nos dados, nosso grupo foca nos dados proteômicos. E eu acho que tem uma sobreposição muito grande aí da minha resposta para a última pergunta. Existe uma grande expectativa, tá? À medida que esses instrumentos analíticos vão evoluindo, as técnicas cromatográficas para enriquecer esses crosslinkers na célula vão evoluindo, então estamos rumo a um interatoma diferencial, né? Hoje não é uma realidade, mas a gente está muito... Quando eu falo a gente, é o campo, né? Não é o nosso laboratório, não, tá? Deixa eu deixar isso bem claro. Porque isso é um esforço conjunto de vários laboratórios. Então, nós, cientistas, estamos muito próximos de chegar a fazer experimentos com interatoma diferencial. Ok, mas cá está, é preciso ter algo, não é? Ali ao fundo do túnel que nós queremos alcançar. E acho que vocês vão no bom caminho. Então, para finalizar, coloco a pergunta do David Rezende, que é como é que a UA estaria no foco do Paulo? Não sei como é que quer responder isto, se quer pensar, por exemplo, nos 3 projetos, major projects que eu acho que, assim, já tiveram bastante reuniões aqui entre os pesquisadores, né, que estão... eu tive algumas reuniões com os pesquisadores da UA, né, do qual participaram vários membros aqui que eu estou vendo nessa conversa, e o foco principal dessa colaboração ia ser Covid. Eu tenho colaboração com o LACEN aqui, e junto com o Dr. Marcelo Piloneto, né, e ele me acendeu uma bandeira, porque ele falou que devido à Covid, desdobramentos da Covid estão tendo um número cada vez maior de bactérias resistentes, porque muita gente indo para a UTI e tal. E, então, um dos desdobramentos da pandemia de Covid é a bactéria resistente. Então, eu introduzi, né, fui eu que propus o tema de bactérias resistentes, a partir de uma sugestão minha, da colaboração com a Universidade de Aveiro. Eu acho que o pesquisador que também está aqui presente, o José Cordeiro, ele chegou a mencionar a possibilidade de ver esses vírus emergentes também na natureza, né? Eu acho que é o enfoque dele. Então, eu acho que essa tecnologia ela serve para isso, né? Para a tecnologia diagnóstica, tanto para diagnóstico desses vírus emergentes, resistentes. Está tendo um surto aqui agora, no estado mais para o sul nosso, de uma bactéria nova que surgiu aí, resistente. Então, tudo isso deve ser catalogado, esses perfis proteômicos, tanto daqui quanto dos que estão surgindo aí. Então, eu acho que a linha de atuação onde a gente pode contribuir, o nosso grupo pode contribuir, é com essas metodologias proteômicas aí. Muito obrigada pela resposta. E eu, se calhar, podemos terminar aqui, a não ser que queira dizer em 1 minuto o que é um Google Academic Award. Um dos prémios que ganhou eu nunca tinha visto, e se calhar é uma coisa fantástica. Esse Google Academic Award foi um prêmio que foi concedido ali na UFRJ
onde eu escolhido... Eu estava na ciência da computação, né? Eu estava fazendo doutorado na ciência da computação. Então, o Google escolheu alguém com um currículo de destaque. Na época ali, o meu CR era um CR perfeito, né? Era 10. E talvez devido à natureza da pesquisa que eu estava fazendo, eles me selecionaram e é isso. Então, é uma espécie de um destaque. Dizer o que é um CR. Pois, o que é um CR? CR é a média das notas que você tem. Ok. CR é o coeficiente de rendimento aqui no Brasil. Quando, no caso, eu tinha todas as notas máximas. Então, eu acho que um dos requisitos para você ganhar o award era esse, que eu acho que não tem nada a ver, né? Porque eu acho que eu nunca fui um apreciador de nota, eu acho que a nota não julga ninguém. Mas eu acho que um dos requisitos era esse, para ganhar o award. E pronto, eu com isto acho que encerro esta sessão de questões e respostas com um pesquisador brilhante e com uma ótima visão para o futuro. Especialmente, e um pesquisador com CR de 10. Fantástico. Muito obrigada, Paulo. Acho que é sobre o tipo de pesquisa que eu estou fazendo, não sobre o CR. Acho que a nota não reflete a criatividade que o pesquisador deve ter. Então, eu falei isso aqui, mas eu nunca... Paulo, eu acho que simplesmente provou em 40 minutos, ou o que foi, ou 50, que tem ambas as coisas, e isso é muito importante, e por isso estamos muito gratos por ter estado aqui connosco no Meet the Professor, e muito mais ainda também por estar a colaborar connosco e temos, sem dúvida, depois agora a fazer um deepening, não é, destas colaborações e pensar nestes 3 projetos fantásticos que têm aqui, aplicações, soluções para problemas que nós também aqui temos, e acho que vai ser ótimo estar nesta equipa conjunta entre a Aveiro e a Fiocruz. E pronto, muito obrigada pela sua excelente apresentação. Eu passo a palavra à doutora Maria de Lourdes. Muito obrigada, doutora Sandra, pelo contributo para esta discussão e parabéns, mais uma vez, ao doutor Paulo pela excelente apresentação. Quero também agradecer os conselhos importantes que referiu para jovens estudantes, nomeadamente a curiosidade, a persistência e a ousadia, que são características importantes também para um pesquisador. E, por favor, aceite este pequeno gesto de agradecimento pela sua brilhante palestra e pela sua explicação. Muito obrigada. E, ao finalizar, e antes de passar a palavra ao Dr. David Rezende, queria agradecer mais uma vez a todos os participantes, ao Dr. Paulo Carvalho, à direção do Departamento de Ciências Médicas pelo apoio, ao apoio da equipa do American Corner e à comissão organizadora deste evento. E desta forma, então, as últimas palavras são para o Dr. David Rezende. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, doutora Maria de Lourdes. Foi um grande prazer estar aqui com vocês todos, a escutar o Paulo, que já tínhamos falado algumas vezes, não somos da mesma área, a menos do curso de engenharia da PUC, que somos os dois da mesma área. Fora isso, você foi para um lado, eu fui para gestão, você foi para biologia, mas começamos na engenharia os dois, e na PUC. Eu tenho 30 anos aqui em Portugal, portanto já não sei se sou de lá, se sou de cá, mas acho que sou de cá, Portugal. Já não tenho grandes ligações. Tenho algumas, mas vivo cá. Tenho filhos cá, tenho família cá. Mas não era sobre mim que nós devíamos estar a falar. É sobre o Paulo. O Paulo mostrou-se um investigador fantástico. Quando a PICTIS
colocou o nome do Paulo como uma pessoa extremamente importante para a nossa estratégia de ligação entre a Fiocruz e a Universidade de Aveiro. Eu não o conhecia e fiquei logo muito satisfeito em ter visto o Paulo e a colega Sandra Vieira também, e a doutora Maria, e todas as pessoas do IBMED a fazerem interface com o Paulo e a sua equipe, não é? Porque o que eu vou falar aqui é mais sobre a PICTIS do que sobre o Paulo agora. O Paulo já é uma pessoa que nós queremos na PICTIS que tenha um papel relevante, como já tem tido, e como ele mesmo disse, teve uma ideia brilhante para nós escrevermos um primeiro documento sobre um bom projeto para tentarmos começar uma ligação na área da investigação, não é? E a PICTIS precisa de mais Paulos, né? Nós precisamos de outros Paulos, e precisamos de outros Paulos dos dois lados, precisamos de outros Paulos, de outras Sandras Vieiras, de outras Marias de Lourdes e outros colegas dos dois lados do Atlântico, para fazer da nossa plataforma internacional de ciência, tecnologia, inovação e saúde um sucesso. Nós estamos cada vez mais próximos de sermos uma entidade jurídica em Portugal, e temos outras possibilidades de liberdade, não é, de ir à procura de financiamentos na área da investigação, por exemplo. E precisamos de pessoas que estejam disponíveis do Brasil para vir para cá, para Portugal, para Aveiro, que estejam disponíveis para trabalhar em investigação na PICTIS e na Universidade de Aveiro, nos vários laboratórios que nós temos. E precisamos também de pessoas daqui da Universidade de Aveiro que queiram trabalhar com tanto o Paulo Carvalho como outros colegas que estejam ligados à PICTIS. Portanto, a PICTIS, eu estou aqui a falar em nome da PICTIS. A PICTIS agradece muito o Paulo por pertencer à nossa rede, não é? E ser um ator coadjuvante na ligação entre os dois lados. Espero que isso tenha consequências para o futuro bem mais sofisticadas e ligações bem mais profundas do que até hoje tem sido. E agradeço a todos vocês por estarem aqui, agradeço a confiança que tiveram na plataforma. A plataforma tem muito a agradecer também a doutora Maria de Lourdes e o American Corner e a nossa biblioteca, nosso departamento. A biblioteca faz parte de quê, doutora? Faz parte do Centro de Documentação, não é? Centro de Documentação e a doutora Cristina Cortes, que é a diretora do Centro de Documentação, que conseguiu, junto com a doutora Maria de Lourdes, fazer com que isso acontecesse. Muito obrigado a todos e um futuro brilhante para todos nós, para a PICTIS e para o Paulo também. Eu espero ver o Paulo aqui em Aveiro brevemente, não é? Assim que for possível. E os outros colegas que estão aqui, investigadores, por favor, venham para cá. Nós estamos aqui em Aveiro à espera de vocês aí daí da Fiocruz, que eu sei que vocês têm coisas boas para trazer, e vamos trabalhar juntos, tá? Muito obrigado. Eu estou a encerrar, mas a doutora Maria de Lourdes é que tem que encerrar, não é? Por favor, doutora Maria de Lourdes. Muito obrigada, doutor David Rezende. As suas palavras foram imprescindíveis, na medida em que temos que continuar a fomentar este intercâmbio entre pesquisadores, docentes, alunos,
das duas instituições. Por isso, resta-me também agradecer a todos, mais uma vez, e esperemos encontrar-nos em breve. Tudo bom para todos. Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau, boa semana. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, muito bacana o vídeo. Obrigado. Muito obrigada a todos. Obrigado, um abraço, Paulo. Paulo. Um abraço. Tchau, Obrigada. obrigado. Tchau. Tchau, David. Um abraço. Obrigado.